Boa noite, pessoal! Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, pessoas? Boa noite! Vamos iniciando mais uma live em mais uma segunda-feira. Agora uma segunda-feira de bastante frio. Então vamos nos aproximando, vamos chegando, vamos se acomodando na cadeira, na poltrona, na cama, onde bem vocês preferirem, tá bom? Então hoje vamos fazer mais uma live nesse mesmo bate-horário de todas as segundas-feiras. Começo agradecendo a todos que têm prestigiado as nossas lives toda semana. Temos conseguido atingir, durante a semana, sempre mais de 1.000 visualizações. Então, fica aqui o nosso agradecimento por isso. Então, iniciamos agora o Cup of Science Live, que é uma realização da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade Fevale. Então, pessoas, vamos lá! Uma boa noite para todos nós e que fiquemos bem, tá? Então tá, gente. Primeiramente, alertando vocês todos, né? Vocês viram que tá com esse negócio de face app do pessoal mudando de sexo, de gênero ali. Vocês viram que temos que cuidar isso porque as pessoas estão falando que esse software rouba dados pessoais, tudo. Então, pessoas, cuidem essa parte de ficar utilizando esse tipo de software, né? Então temos que cuidar com esse negócio de face app, né? Temos que cuidar isso aí, né? Eu até que não fiquei tão mal assim, né? Eu até fiquei assim meio bonitinho, né? Não fiquei de se jogar fora, né? Fiquei até legal, minha versão feminina, tá? Só para alertar, o guri sou eu, tá? O guri sou eu. Então tá, não ficou tão mal assim, né? Então, até eu entrei na jogada aí dessa coisa do Face App, correndo o risco de perder meus dados pessoais, tá? Então, boa noite a todos, vamos lá e vamos para o assunto em questão, tá? Então, pessoal, o nosso assunto hoje vai ser sobre um tema que já vem há mais de décadas sendo debatido, há mais de décadas sendo combatido, que é a questão do HIV e da AIDS, tá? A gente tem, apesar de se conhecer essa doença há muitos anos, infelizmente não existe uma cura, mas existem tratamentos em si, mas não a cura total para isso. Claro que tem aparecido novos estudos que têm demonstrado alguns pacientes que têm conseguido zerar a carga e possivelmente vem com a questão da cura que se fala, mas vamos conversar a respeito disso. Então, hoje o tema é HIV e AIDS, tá? Que é uma pandemia também que a gente vem desde os anos 80 no mundo inteiro tendo isso. Isso aqui é uma propaganda dos anos 90. Quem vê cara não vê AIDS. E é bem isso. Você não pode julgar uma pessoa por ela achar que AIDS ou HIV vai ter só em pessoas pobres, ou então em pessoas ricas, ou em negro, branco, amarelo, pardo, vai ser em homens, vai ser em mulheres, vai ser em heterossexuais, vai ser em homossexuais. Gente, qualquer um pode ter HIV. Nós não podemos olhar para a pessoa e julgar ela achando que, não, essa aqui não vai ter, essa aqui bem capaz que ela vai ter. Não, gente, temos que nos cuidar e saber que quem vê cara não vê AIDS. A gente não pode julgar a pessoa por isso. E aí eu falo disso porque existe todo um estigma ao redor da pessoa que tem HIV. Desde o início, as pessoas sofrem preconceitos. Olhem a notícia do jornal Notícias Populares de 1983, como eles tratavam o HIV no início da doença. Olha o absurdo, gente. Peste gay já apavora São Paulo. Isso aqui é uma notícia real de 1983. No início da doença, eles associavam a determinados grupos e era só aqueles na opinião deles. Então, olha o absurdo que era dizer que é uma peste gay. Isso foi colocado num jornal de grande circulação na época. Um absurdo desse que, desde então, do início, tem toda a questão do estigma e do preconceito contra eles. A primeira caso de HIV, pelo que eu depois a professora Sabrina, que é convidada, pode me corrigir, mas pelo que eu tinha visto, a primeira identificação parece que ser por transmissão, por transfusão sanguínea. Mas olha o absurdo, gente, a respeito disso. Quem vê cara não vê AIDS. Vocês não podem julgar a pessoa por ela ser isso ou ser aquilo. Tá? Depois nós vamos conversar com as professoras a respeito do assunto. Para vocês terem noção, o HIV é a maior causa de morte por doença infecciosa no mundo. Aqui eu trago
alguns dados em termos mundiais de impacto global, mas esses valores aqui possivelmente são maiores. Então, se tem que em torno de 78 milhões de pessoas se infectaram desde o início da pandemia, mas existe uma projeção que talvez esse valor seja de 94. E em torno de 39 milhões de vidas foram perdidas em função de algo relacionado ao HIV. 39 milhões de vidas se perderam devido a isso. Se sabe que atualmente, segundo dados do NIDS, que mais de 1 milhão de novos casos oficiais ao ano são diagnosticados no mundo, mais de 1 milhão, sendo que também em 2018, segundo o NIDS, por volta de 770 mil pessoas tenham morrido naquele ano em decorrência de alguma doença relacionada à AIDS. A AIDS, quem está em AIDS, está com o seu sistema imunológico extremamente baixo, extremamente mal. Então, as defesas estão baixas. E essas defesas baixas fazem o quê? Fazem com que a pessoa fique suscetível a diversas infecções. Qualquer porcaria de micro-organismozinho que não faria nada, uma pessoa saudável pode matar uma pessoa que esteja em AIDS. Então, olha a quantidade de pessoas que morrem no mundo. Claro que, com o desenvolvimento das terapias antirretrovirais, conseguiu-se diminuir em pelo menos 1/3 desde 2010 a mortalidade. Trago um dado a respeito de mulheres. No início da pandemia, lá nos anos 80, nós tínhamos uma proporção de homem para mulher de 16 homens que contraíam HIV para uma mulher, 16 para 1. 25 anos se passaram, aí já são dados antigos também, estou trazendo dados antigos aqui, esses 25 anos ainda é de 2011, uns 9 anos atrás, que nos trazem que a proporção reduziu. Temos mais mulheres, agora temos 16 homens para 10 mulheres, ou seja, aumentou muito o caso entre mulheres, tá? Então temos que nos cuidar, homens, mulheres, héteros, homossexuais, o que for que seja, gente. Você teve uma relação, você está na mira de uma possibilidade, caso você não tenha se cuidado. No Brasil, nós já passamos em um número de 900 mil casos, acho que possivelmente já tenha chegado a 1 milhão. Acredita-se que em torno de 135 mil pessoas vivam com HIV no Brasil e não sabem ainda, estão circulando e não sabem, não porque possivelmente podem estar assintomáticas, possivelmente não querem fazer o exame, possivelmente alguma coisa. Então, 135 mil. Aqui o mapa que vocês conseguem visualizar aqui nos mostra, um mapa também de uns anos atrás, mas eu trago para vocês verem a questão da nossa região, do nosso Rio Grande do Sul. Aqui, de acordo com as cores, está relacionado à incidência de HIV a cada 100 mil habitantes. Se vocês forem ver, o Rio Grande do Sul é um dos mais pintadinhos ali, ou seja, nós temos, o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de casos de HIV. Então, a gente tem que olhar para o nosso lado e saber que essa região tem muitas pessoas. E a gente tem que se cuidar e a gente não tem que ser preconceituoso. Preconceito não se deve ter. A gente tem que respeitar as pessoas. As pessoas têm medo de dizer que tem HIV porque as pessoas pensam que vão se afastar delas. A gente tem que apoiar elas, não excluir elas. Do ano passado saiu um boletim, né, do Ministério da Saúde, e apontou que dos 20 maiores índices de HIV do país, de AIDS, 6 municípios gaúchos faziam parte desse grupo de 20. Entre eles, Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, inclusive, aparece um dos que está no topo do ranking nacional. É em segundo lugar. Então, Novo Hamburgo, região aqui, tem um grande número de casos de HIV. Temos que ajudar as pessoas, temos que proporcionar que elas tenham acesso à terapia antirretroviral para tentar ter o máximo de possível de uma vida normal. Além disso, nós temos tido um aumento no número de casos entre jovens. Entre jovens tem aumentado pra caramba, enormemente. E aí que vem o quê? Ah, mas tem informação de tudo que lado, tem informação, vai procurar na internet, vai fazer aquilo. Às vezes a informação são muito desencontrada. E outra coisa, às vezes os professores nas escolas de ensino básico querem trazer o assunto de HIV, ISTs, orientação sexual, e às vezes são barrados. Por quê? Porque às vezes a própria família acha que é um tabu falar aquilo e não quer que fale. Não quer que fale sobre sexo, não quer que fale sobre essas doenças,
Muitos acham que o fato de falar a pessoa vai sair fazendo desenfreadamente. Então, a gente tem, às vezes, problemas também com crenças religiosas, que as pessoas não querem que fale a respeito do assunto, mas é um assunto que tem que ser debatido também entre os jovens, porque está aumentando enormemente o número de casos entre jovens. Então, nós precisamos, sim, fazer um trabalho com esses jovens. Então, para o tema do programa de hoje, vai ser a respeito de HIV/AIDS, que é dialogando sobre outra pandemia. HIV, fique sabendo. HIV Fique Sabendo é um projeto de extensão da Universidade Fevale que eu faço parte e que as nossas professoras convidadas fazem parte. Nós três somos os três professores que lideram o projeto em si que a gente tem trazido desde 2018. Relembrando, então, gente, ainda dá tempo de se inscrever para os mestrados e doutorados. As inscrições foram prorrogadas até quinta-feira. Isso, hoje é dia 15, então até dia 18 temos as inscrições. Entra aí no fevale.br/estricto, temos oportunidade de bolsa. Dá uma olhadinha lá, porque até quinta-feira tu pode se inscrever. Além disso, pessoas, temos o Inova Mundi, que já desde o dia 1º de junho tá rolando, gente. Então, desde 1º de junho começou as inscrições. Vou fazer um pequeno merchandise, então desde o dia 1º de junho tá aí. Então, fevale.br/Inovamundi. Acesse lá e se inscreva, converse com o professor, desenvolva um trabalho e traga pra gente, tá bom? Fazer um pequeno merchan. Depois desse merchan, então, vou chamar as nossas convidadas, a professora Sabrina Esteves de Matos Almeida e a professora Natália Aparecida Soares. A professora Sabrina Esteves de Matos Almeida, ela é graduada em Ciências Biológicas, tem mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular, pós-doutorado na área de Bioinformática, faz parte dos programas como membro permanente dos programas programa de mestrado, doutorado de qualidade ambiental e nos mestrados em Virologia e Toxicologia. Tá? Além disso, a professora Natália Aparecida, ela é graduada em Ciências Biológicas, temos duas biólogas hoje, especialista em novas tecnologias e metodologias para o ensino de ciência da natureza, estou engasgando hoje. Docência universitária no século XXI, mestre e doutor em ensino de ciências. Além da Natália participar do projeto HIV Fique Sabendo, ela também participa dentro do Programa de Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Vale do Rio dos Sinos desde 2016. Então ela participa de mais programas. Então, chamo as nossas maravilhosas convidadas para participar aqui. Então, bem-vindo, Natália, bem-vindo, Sabrina. Boa noite a todos que estão em casa nessa noite fria, segunda-feira. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Sabrina. Boa noite, pessoal. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Obrigada, Natália, por hoje a gente fazer esse bate-bola aqui, conversar um pouquinho sobre a epidemia do HIV e tentar traçar também um pouquinho, né, de uma comparação entre essas duas epidemias uma que a gente está vivendo e uma que a gente já vive há tanto tempo. E parece um pouco estranho falar, mas há tanta semelhança em algumas questões entre essas duas epidemias que eu acho que vale a pena a gente conversar hoje à noite. Com certeza. Fico aqui honrado, porque, como eu falei anteriormente, nós três participamos de um projeto de extensão chamado HIV Fique Sabendo, que é próprio nome hoje da live, e a gente tem desenvolvido um trabalho desde 2018 frente a determinadas ações que depois nós vamos comentar. Então, para iniciar, antes de a gente falar semelhanças em si, vou pedir, Sabrina, para tu nos falar um pouco sobre a história
do HIV. Por acaso, ele tem aquela teoria da conspiração de que ele foi criado em laboratório, de que as pessoas que foi criado na África para usar como arma e saiu fora do controle. As pessoas também estão trazendo agora por corona, dizendo que foi criado tudo em laboratório. Então, o que temos aí de verdade, não verdade? Será que é uma arma para dominação mundial? As pessoas pensam de tudo. A Terra é plana, né, gente? Então, né, Rodrigo, eu acho que essa história de teoria conspiratória não é novidade, né? Acho que toda vez que aparece alguma coisa que a gente pouco compreende, assim, e que afeta muito as nossas vidas, a gente tenta achar numa coisa meio mágica, né, ou meio fantástica, a resposta, né? Então, assim como a gente está vendo hoje para o Covid, já existiram diversas teorias da conspiração, das mais variadas, né, das mais esdrúxulas até, se a gente for olhar um pouco para isso. E, de fato, ela não tem absolutamente nada de criação em laboratório. O vírus, ele é um vírus que surgiu aproximadamente no início do século passado, pelos estudos de epidemiologia molecular que a gente já realizou, né? É um vírus que, depois de várias tentativas, de uma certa forma, acabou conseguindo fazer esse salto genético que a gente chama e realmente começar a infectar seres humanos ali por volta de 1920, alguma coisa em torno disso, né? E aí a gente tem vários requisitos anos depois que permitem que esse vírus consiga se expandir para o mundo, né? E uma das coisas é que aquela região na África onde ele surgiu começa a ter uma movimentação por uma tentativa de um desenvolvimento. E aí a gente tem pessoas de locais diferentes do mundo que passam a frequentar aquela área, justamente no momento em que ele já circulava entre as pessoas e não se sabia, né? É uma coisa bem importante para a gente falar do vírus do HIV. Quando a gente conheceu ele, a gente conheceu já no momento em que muitas pessoas estavam contaminadas e muitos estavam em AIDS. Né? E a gente, com o passar do tempo, à medida que a gente foi estudando, a gente foi entendendo que esse vírus, na verdade, tem um bom tempo de permanência, né, nos indivíduos, então, ou seja, ficam nessa forma assintomática e vão desenvolver muitos anos depois uma imunodeficiência efetiva, que vai ser responsável, então, pelos quadros de doenças oportunistas que a gente sabe muito bem que são as principais causas de morte, né, que acometeram e acometem as pessoas até hoje. Então, a gente já conheceu, né, no momento em que a coisa já era grave, né, e a gente foi descobrir muito tempo depois como que as coisas aconteciam. E aí a gente, né, enfim, esses estudos mostraram para a gente que era uma relação principalmente nessa região da África, era muito comum a caça, né? Então, o manuseio, né, dos chimpanzés em especial, que eram os portadores, foram os nossos, né, o organismo que foi o responsável no caso do HIV-1, chimpanzés e gorilas, enfim, mas principalmente chimpanzés, inclusive comer cérebro de macaco é uma iguaria naquela região, então o contato sanguíneo entre homens e os animais era bastante intenso, né, e isso fez com que em algum momento o vírus adquirisse as mutações, e mutações que permitissem que ele de fato pudesse ser transmitido e começasse a circular, no momento em que a gente começa a expandir isso para o resto do mundo, e lá em 84 a gente descobre esse vírus, na verdade 83, a gente até para a época que a ciência vivia, a gente rapidamente conseguiu associar a doença ao seu agente etiológico, né, há uma briga até pouco tempo entre quem é que tinha descoberto mesmo, se era o galo lá nos Estados Unidos, ou se tinha sido lá no Instituto Pasteur, né, então deram mérito para lá, mas enfim, né, a questão é que a gente conseguiu muito rápido entender quem era o agente etiológico dessa doença, e aí a gente tem uma história muito, diríamos assim, muito marcante no caso do HIV, né, muito rápido, ela se tornou efetivamente uma pandemia, não na velocidade que a gente está vendo que está acontecendo com o Covid, mas para o tipo de transmissão, porque a gente está falando de um vírus que a principal via de transmissão é a via sexual, ainda que naquela época a gente tivesse uma quantidade muito grande de usuários de drogas injetáveis, então também foi um grande nicho de transmissão, mas isso fez com que muitos estigmas se estabelecessem desde aquele momento, né? Então, assim, a gente fala de novo de grupos de risco, né? E naquele instante a gente descobre o HIV
principalmente em homens homossexuais, né? E além disso, a gente ainda vê em hemofílicos, em usuários de heroína e, pasmem, né, em pessoas que eram oriundas do Haiti, né? Então, era o estigma dos 4Hs. E que com o tempo a gente foi entender que, na verdade, a relação para a gente encontrar isso é que o vírus era transmitido pelo sangue, então a gente não tinha naquela época bancos de sangue que tinham nenhum tipo de cuidado, né, nas suas bolsas, por isso as pessoas hemofílicas que necessitam de muita transfusão se contaminavam com mais facilidade, os usuários de heroína pela questão das seringas que não eram descartáveis, os homossexuais apontando inicialmente, né, pela questão da via sexual. E aí a gente tem ainda os pobres haitianos, né? Porque a gente tem a passagem desse vírus para as Américas via aquela região do Caribe e que foram pessoas que também migraram, né? E acabaram no início da epidemia sendo detectados. Enfim, né? Então assim a gente vai observando assim uma série de coisas e é claro que por muito tempo essa tentativa de ser uma teoria conspiratória para que a gente pudesse realmente dizer que, de fato, o vírus veio de alguma coisa extraordinária e não simplesmente de uma relação que nós, seres humanos, nos esquecemos que temos, né? Que nós somos outra espécie, como todas as outras do planeta, e nos relacionamos entre espécies. E isso é natural, né? Quando a gente se aproxima muito e faz essa interface, que em algum momento os vírus migrem, assim como a grande maioria de todos os vírus e bactérias da face da Terra, que hoje são nossos patógenos, também fizeram esse salto em algum momento, né? Tá certo. E a gente não tem essa possibilidade surpreendente e fantástica de criação de vírus desde o início dos tempos, né? O pessoal vê muito filme, vê muita série, acha que tudo que acontece lá é possível. Vamos criar um super vírus para usar como arma e saiu do controle. É bem nisso em si ali. Mas então vamos para a parte então, do que tem de semelhança entre o que está acontecendo hoje do Covid com a pandemia do HIV. Quais são as semelhanças entre eles? Bom, eu acho que assim, a gente diferenças também, né? Uma série de coisas, né? Eu acho que assim, para começar, a gente está falando de um vírus respiratório atualmente, né? Que também em algum momento ele consegue fazer esse salto. A gente ainda sabe que ele certamente é oriundo de morcego, a gente não tem ainda certeza absoluta se houve algum organismo intermediário, mas o que a gente tem de semelhança é que, de fato, também era um vírus que estava em animais e que conseguiu fazer esse salto genético para começar a infectar pessoas, né? Uma outra questão que eu acho que é muito importante é, no primeiro momento, esse olhar, a Covid está fazendo a gente fazer esse olhar que a gente fez no HIV com um certo tempo, e que agora, na Covid, tudo é muito mais rápido, né? Então, assim, no início a gente pega a Covid e olha dizendo, não, são só os idosos que são afetados, eles é que vão ter que são afetados de forma grave, né? Então, eles vão ser o grupo que a gente tem que cuidar. Então, a mesma coisa aconteceu em relação ao HIV, em dizer que não, então eram só homossexuais, era só aquele grupo de hemofílicos, e aí daqui a um pouco a gente começa a dar conta, não, mas peraí, né? No caso da Covid, a gente tem N comorbidades que estão associadas, e a gente também começa a ver no HIV que não. A via de transmissão, quando ela se estabelece claramente, a gente começa a ver que homens e mulheres são afetados, né? E que esse fluxo começa a crescer. Então, isso já é outra coisa que a gente começa a olhar, né? Depois a gente também começa a se dar conta que a gente tinha, num caso muito agudo, no início do HIV, e aí tanto que a gente chama HIV-AIDS, por muito tempo, e olha, muito tempo mesmo, a gente registrava os casos de AIDS e não registrava os casos de HIV, tá, gente? Hoje o boletim epidemiológico registra as duas coisas, mas é desde 2015, em que a gente passou a ter o tratamento para todas as pessoas, né, vivendo com HIV/AIDS, não necessariamente com AIDS, mas vivendo com HIV, né, então houve uma mudança lá de paradigma e que a gente registra, até então a gente não registrava, então eram os casos de AIDS, tá? Então, assim, essa ideia de assintomático é outra coisa também, né, e aí eu vou pegar um gancho com o nosso projeto, que eu acho que é muito legal, da gente trazer, mesmo eu sei que nós vamos falar sobre ele depois, mas eu acho que é muito importante, né? Quando a gente pensou no título desse projeto de extensão HIV Fique Sabendo, de uma certa forma a gente fez uma certa conexão com uma campanha nacional que existiu, né? Em Teste-se e Fique Sabendo, né? Tudo que a gente não fala sobre
é como se não existisse, né, gente? Então, assim, o que a gente começou a ver? O Rodrigo salientou muito bem essa questão dos jovens, em que a gente está tendo um aumento exponencial. Por quê? A gente não fala mais com esses jovens, né? Eu sempre brinco quando eu converso em aula com os meus alunos que aquela musiquinha, né, do Cazuza que diz: meus heróis morreram de overdose, muitos dos meus morreram de AIDS, né? E essa juventude que está aí hoje nem sabe do que a gente está falando, né? Porque simplesmente a gente não fala mais sobre esse assunto. E aí existem várias razões pelas quais a gente não faz isso, né? Coisa que no final do século, vamos falar século passado, mas enfim, né? Lá pelos até os anos 2000, a gente ainda tinha campanhas muito fortes em relação à ideia de que a gente precisava fazer uma ponte de levar informação, né? E aí é que eu vou puxar outra semelhança. A gente, de novo, tem um programa comportamental muito sério, tá? Qual é o problema comportamental, né? A gente tem, sim, duas vias diferentes de transmissão aqui nesses vírus, quando a gente está falando, mas a gente tem uma questão que eu acho que ela precisa ser pensada, tá, gente? Que é a ideia da gente ter que lidar com as pessoas. Apesar da gente ter feito milhares de campanhas sobre o uso do preservativo, quanto ele era importante, quanto ele era significativo, sempre foi complexo, sempre foi difícil fazer essa introdução, né? Tanto que se chegou num ponto que a gente conseguiu ter uma terapia muito boa, né? Que hoje dá uma qualidade de vida aos pacientes, né? Que não é nem comparável ao que se tinha tempos atrás. E a gente tornou essa epidemia medicamentosa, assim, né? A gente trata ela dessa forma, porque é muito difícil a parte de trabalhar com os indivíduos, mas ela é fundamental, porque se a questão somente da disponibilização dos fármacos fosse o suficiente para a gente conter essa epidemia, a gente ainda não estava numa crescente, né, que a gente continua tendo, tá? Eu estou vendo alguns comentários, vou tentar puxar eles aqui, né? Fico bem feliz, a gente tem hoje a doutora Letícia Queda aqui participando com a gente, que é uma das infectologistas que trabalha há muitos anos com o HIV, né? Uma pessoa que conhece bem, alguém que hoje também está à frente aí da Covid. Então, acho que muitos dos nossos grandes infectologistas que viveram a epidemia do HIV e vivem até hoje, estão à frente hoje aqui na Covid. E eu acho que então, essas são questões que estão ali, né? Então, de novo, é difícil, nesse caso, a gente se dar conta do quanto é complexo tratar a prevenção, né? O quanto e mesmo a gente falando agora num comportamento, que a gente não está entrando nem na seara do comportamento sexual, que tem, né, várias outras questões ainda mais complexas, como religião, credo, né? Filosofias de vida, enfim, né? Várias outras situações. Mas eu acho que isso é um ponto. Então, a gente começa a ver que uma base dessa questão, para mim, permeia muito fortemente no comportamento. A dificuldade que as pessoas têm de aceitar o isolamento, no final das contas, né? Uhum. O que não é fácil, ninguém gosta, ninguém quer, né? Mas que é alguma ação que tem que vir de cada um de nós e que não pode ser um pensamento, né, muito no indivíduo solitariamente, né? Então, para puxar de novo, quantas pessoas vivem com HIV hoje, que tu mencionou ali, Rodrigo, só no início, que não sabem que vive? Então, quando a gente não fala, no assunto, parece que ele não existe. Então, é bom de tratar assim. Quantas pessoas estão transmitindo hoje o vírus e a gente não tem ideia de que elas estão transmitindo? Elas, talvez, muitas não façam ideia, porque elas não se colocam em risco, né? A gente precisa pensar que a gente está falando de comportamento de risco. E nessas duas situações, a gente tem comportamentos de risco, né? Uhum. A gente tem até, no caso do HIV, vários grupos que a gente chama de mais vulneráveis, né? São aqueles grupos que são mais suscetíveis, seja, né, quando a gente fala, por exemplo, profissionais do sexo que acabam tendo um nível de exposição maior, né? Então, assim, a gente tem alguns grupos ali que a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, mas estão igualmente expostos, né? Aquela carinha inicial lá que o Rodrigo colocou da relação de um rosto, né? E não
tem como, né? Isso não está escrito na testa de ninguém. Ninguém vem com essa informação, olha, sou portadora do HIV. Então, e eu acho que isso é fundamental, a gente precisa tratar, a gente precisa conversar muito, e os jovens me preocupa bastante, porque é uma crescente, né, que a gente está vendo. Um dado só, Rodrigo, que eu queria te falar, assim, sobre essa questão também, homens e mulheres, né, que tu trouxeste ali no início, a gente já tinha uma equiparação muito maior, e hoje a gente volta a ter números crescentes em homens também, né. Isso também é significativo, porque né, nessa epidemia o homem tem um papel muito importante. Então, isso assusta, porque a chance da gente fazer uma ampliação e não conseguir frear maior, tá? E, assim, tem uma proposição que foi feita aí pela Organização Mundial da Saúde, que é a tal da meta 90-90-90, né? Que a gente perguntar para o que é a meta 90-90. O pessoal ouve, mas a maioria nem sabe o que significa esses 3 numerozinhos. Que era para ser para agora, né? Essa meta, né? Para daqui a pouco tempo. Para esquecer de combinar com o vírus, né? Exatamente. Que nem diz o outro, esquecer de combinar com os russos. Mas então, né, o que é a história, assim, é uma tentativa, né, então, na verdade, só assim, fazendo um parênteses, que eu acho que também é importante, diferente do que está acontecendo com a Covid, o Brasil foi referência, tá, gente, e é ainda, né, uma referência no tratamento do HIV. Nós tomamos a frente de uma maneira muito importante, nós quebramos patente, né, para a produção de medicamentos, a gente foi o primeiro país a dar terapia, né, portanto, de forma gratuita, né, nós servimos de exemplo no combate ao vírus para muitos países, né, então, assim, naquela altura, a gente teve uma seriedade muito grande por parte daquelas pessoas que estavam, né, no Estado, e eu quero dizer que, assim, acho que tem muita gente que hoje também está extremamente competente, né, importante, que está aí, que está lidando, mas que é uma, né, enfim, é sem palavras as condutas, assim, e que a gente está observando do que está acontecendo. Então, acho que isso também é uma coisa legal, assim, que é um contraste, né, diferente do que aconteceu naquela época, tá? Mas, enfim, né, então, assim, eu acho que essa questão da meta 90-90 era uma proposição de que 90% das pessoas infectadas ficassem sabendo que são portadoras. A gente tem, então, um número bastante grande de pessoas que não sabem, dessas 90 que elas entrassem em terapia antirretroviral, e dessas que 90 fizessem a supressão da carga viral, né, que é a gente considerar o indivíduo num estado em que o vírus está ainda no organismo, se encontra em alguns tipos de célula, mas ele não está em circulação e, portanto, a taxa, inclusive, de transmissão, ela reduz, né? Na verdade, ela fica em praticamente zero, e com isso a gente consegue reduzir efetivamente as taxas de transmissão quando a gente olha, né, para a população, e simultaneamente a gente dá qualidade de vida para esse indivíduo que vai ficar, né, muito melhor, porque o sistema imune dele vai estar mais tranquilo, porque ele não vai estar lá brigando com o vírus e tentando, né, ver quem é que leva essa luta. Então, tem esse lado. Mas, enfim, há uma série de questões aí também que eu acho que não permitem que a gente alcance metas, né, que no papel elas ficam bem bonitas, mas que quando chegam na prática são difíceis, né? O mesmo que a gente está observando agora acontecer com a Covid, em termos de uma questão social, é muito forte, né, gente? O HIV iniciou a sua história em populações de elite, como o Covid também iniciou, e ele foi migrando aos poucos para as populações mais pobres, né? Por essa razão também não tenho a menor dúvida de que a gente fala menos sobre o assunto, né? Justamente porque os mais, assim, atingidos, por mais que, assim, né, todas as pessoas, elas acabem, né, não importa muito a questão do seu comportamento, e não exatamente a sua classe, mas não tenho dúvida que a gente vai ter um número muito maior nessa população. Então, de novo, a gente vai vendo também que essa questão toda da desigualdade social, ela grita nessa hora, né, e é o que está acontecendo também com a Covid. Então, a gente começa a observar esses números né, de forma muito semelhante. Então, assim,
com seus devidos cuidados na hora de fazer essa comparação que a gente precisa fazer. Eu acho que tem muita coisa realmente bem pertinente aí, e que eu acho que a gente podia aproveitar bastante com essa história, né? No caso do HIV, a gente ainda tem diversas tentativas de desenvolvimento de vacina. Claro que a gente está falando de um vírus muitíssimo mais complexo no sentido da taxa de mutações que esse vírus apresenta, quando comparado com o coronavírus, ainda bem, né? Mas, de qualquer forma, são mais de 25 anos em tentativas de fazer uma vacina, né, gente? Então, claro que a gente chegou ao esquema terapêutico muito antes, a gente está com um esquema chamado potente, né, que é capaz de fazer a supressão desde 96, e a gente vem cada vez mais fazendo trocas, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque existem efeitos adversos a esses fármacos, né, para tentar, então, minimizar isso, mas, de qualquer maneira, a gente tem aí né, um desafio de manter as pessoas aderentes ao tratamento, de conseguir suporte para que essas pessoas também estejam nos serviços. A gente vê diferenças muito gritantes, né? Serviços que conseguem, a duras penas, trazer bons resultados, né? Outros que nem tanto. Conseguir fidelizar isso não é fácil. Essa questão do estigma, ela pega legal, acho que depois a gente fala um pouquinho do projeto de extensão e da nossa experiência com os professores, né? Mas eu acho que, assim, de novo, uma questão importante, a gente precisa falar sobre o assunto, para que a gente possa melhorar esses índices e fazer com que, ao aparecer, a gente compreenda que ela está presente e que cabe a cada um de nós um comportamento na direção de diminuir isso, né? Antes eu tenho algumas outras perguntas a respeito de profilaxias, o PrEP em si, algumas coisas ali para falar, mas eu acho que antes disso a gente pode falar rapidamente dos dois braços do projeto do HIV e aí partir para a questão do tabu que tem a questão do trabalho de tal assunto nas escolas. E aí a partir disso a gente retoma o assunto de forma mais ampla ali, e aí volta a falar sobre esses outros itens, e a questão de a gente ter a Universidade Fevale em uma cidade, uma região, Novo Hamburgo, é a segunda maior cidade, né, em índice de HIV, tem subido em ranking, e sendo que é um ranking que ninguém quer, mas 2017 era quarto, em 2019 virou segundo na parte de HIV, né? Então, eu gostaria se vocês duas, a Sabrina pudesse falar sobre o braço do projeto na parte da saúde e a Natália no braço na parte da educação. Inclusive a Sabrina falar, para quem não sabe também, o projeto HIV, fique sabendo, ele surgiu de um projeto da professora Sabrina, que já trabalha há muitos anos com a parte de HIV, que ela já queria trazer alguma ação nesse sentido, e foi a partir daí que se surgiu a ideia do projeto. Do próprio projeto da professora, que ela, uma vez numa reunião, ela que trouxe a ideia, e aí a gente pegou, vamos tentar fazer, vamos lá! E aí a gente conseguiu transformar num projeto de extensão. Então, nosso projeto ele é linkado, pesquisa e extensão. Então, se puderem as duas falar, não sei quem poderia começar. Posso falar, não tem problema. Então tá bom, então tu inicia então a parte da saúde ali, depois a Natália fala pra gente do braço da educação. Então tá. Então, né, como o Rodrigo comentou, eu já tenho mais ou menos 15 anos que eu venho trabalhando com HIV, vem sendo um tema de pesquisa que eu tenho me envolvido bastante. E desde que a gente começou, eu trabalhei sempre muito com epidemiologia molecular, então, né, a parte mais genética, assim, mas os nossos achados começavam a nos levar à questão de que a gente precisava fazer um extramuros, né? E eu particularmente acho que a questão a ciência, ela tem que ser vista pela população como alguma coisa que é de todos. Ela não está dentro só da universidade para ficar dentro da universidade ou ficar dentro da comunidade acadêmica. A gente precisa que a gente leve adiante aquilo que a gente gera de conhecimento para que os indivíduos sintam, né, que de fato a coisa existe e que é de todo mundo.
E aí, então, o que aconteceu é que a gente entendeu que, olha, como é que a gente pode fazer isso acontecer, né? Quem seriam os nossos alvos para a gente começar a disseminar? E principalmente para que a gente começasse a falar sobre esse assunto. A gente precisava muito, né, começar a dar voz. E aí surgiu a ideia do projeto de extensão. Um dos braços desse projeto, a ideia central era que a gente pudesse ter uma colaboração com os pacientes, com os indivíduos portadores do vírus, através de uma tentativa de auxiliar na questão da adesão, em especial ao tratamento, que é uma questão bastante pertinente, né? Uma das coisas que dificulta muito a melhora em alguns resultados é a manutenção desse indivíduo usando o esquema terapêutico, e que a gente então chama de adesão, né, por N causas. E ao mesmo tempo a gente entendeu que tinha uma questão educação aí muito forte, né? Foi quando a gente convidou a Natália para participar do projeto, que já há bastante tempo trabalha com essas questões também, né? Não especificamente com HIV, mas principalmente essas questões de gênero, né? Na escola, trabalhando também a questão de como abordar isso, como trazer isso à tona, da questão da reprodução, para que a gente não ficasse trabalhando sobre o ponto de vista biológico só, né? Aquela história de como se dá a reprodução, né, nas aulas de ciências. Então, uma das coisas que a gente principalmente discutiu muito foi, não, a gente tem que pensar um projeto que a gente alcance as escolas, tentando começar isso, então, por quem leva inicialmente o conhecimento para dentro da escola, que são os professores, e aí a Natália vai falar um pouco melhor sobre isso, mas que a gente conectasse, né, trouxesse essa experiência que a gente tinha visto, e eu acho que só para fechar, antes da Natália falar, eu acho que uma questão muito importante no caso do HIV, é que assim, né, gente, por mais que hoje a Organização Mundial da Saúde dê as diretrizes de muita coisa em relação a essa pandemia, ela é uma pandemia, mas ela tem as suas particularidades regionais, nacionais, né? O nosso país, então, que é um país tão diverso, a gente olha para o Rio Grande do Sul, como é que o Rio Grande do Sul está tão lá em cima, né? Depois a gente vem com Manaus, região norte, que agora, por acaso, para a Covid também é uma região alvo, né? E o que é que tem aqui? Por que aqui a gente tem números, então, tão significativos? Há uns anos atrás, sempre me diziam, não, a gente notifica mais. Não é, gente. A gente não notifica mais do que São Paulo, né? Que é um estado que vai ter menos. Então, assim, a gente precisa entender que dinâmica é essa. O que está faltando aqui? Por onde que a gente ataca? De que jeito acontece a nossa epidemia? E é claro que a gente não vai resolver isso, né? Mas a gente vai, pelo menos, poder, com esse tipo de projeto, ir entendendo algumas dinâmicas que vão acontecendo, porque assim como a gente está tentando levar para eles a informação, a gente também está colhendo deles muito do que eles nos trazem a respeito do que eles entendem que é essa epidemia. Passa a bola para ti, aí, Nath, falar um pouquinho desse projeto. Tá certo. Eu quero registrar desde já, a participação de alguns professores na nossa live. Eu estava dando uma conferidinha ali nos participantes, professores que atuaram tanto no ano de 2018 quanto no ano de 2019 nas formações que nós promovemos através do projeto HIV Fique Sabendo, né? Em especial da professora Indiária, que atuou nos 2 anos e que está aqui acompanhando esta noite esta live. Então, deixando um abraço para ela e todos que estão desde já nos prestigiando esta noite. Então, como a professora Sabrina vinha dizendo, né, toda essa questão do HIV, ela está voltada ao comportamento, né, das pessoas. E o melhor caminho que nós temos para poder reduzir o desenvolvimento desta pandemia é trabalhando na educação desses indivíduos, da população, então com especial enfoque desde a educação básica, né, para que esses estudantes possam ir se apropriando destes saberes e, consequentemente, mudando o seu comportamento. Então, tudo isso que a gente fala está ligado muito à função social da escola, né, e nós, 3 aqui em especial, acreditamos muito que, através da educação, nós podemos mudar, então, esses índices de HIV que nós temos, então, tão
fortes, né, em especial aqui na nossa região. Então, como já foi dito antes pelo professor Rodrigo e pela professora Sabrina, o projeto ele já tinha antes de 2018 essa atuação com pacientes de HIV, né? E então no ano de 2018 a professora Sabrina trouxe esse desafio de nós podermos levar isso então para o universo escolar. E aí então nós iniciamos no ano de 2018 qualificando os professores da rede de educação de Novo Hamburgo, a rede municipal e a rede estadual. Por que nós iniciamos qualificando os professores? Porque, como a professora Sabrina salientou antes, há uma tendência, né, na educação dessa temática do HIV, da reprodução, de temáticas ligadas ao corpo humano, estarem restritas à disciplina de ciências, né? Porém, essa tendência é totalmente equivocada e ela vem contra, inclusive, as orientações curriculares nacionais, né? Se a gente for pegar os parâmetros curriculares nacionais que foram publicados no ano de 2018, eles já traziam a temática da orientação sexual como uma temática que, devido à sua relevância, era considerado um tema transversal. O que isso quer dizer? Um tema que, devido à sua relevância social, ele deve atravessar todas as áreas do conhecimento e ser trabalhada pelos professores de todas essas áreas, e não restrito aos professores de ciências e biologia, como na prática muitas vezes acaba acontecendo na escola, né? E esses parâmetros, então, eles traziam essa perspectiva do ensino da temática da orientação sexual a partir de 3 aspectos. Do aspecto biológico, que aí sim está voltado à questão do corpo humano em si, do aspecto psicoafetivo e também do aspecto sociocultural. Então, quando a gente fala dessa proposta pautada nesses 3 aspectos, a gente consegue entender a complexidade desse tema e, ao mesmo tempo, a necessidade dele ser tratado de várias frentes, né, dentro do universo escolar, e não apenas do ponto de vista biológico, certo? Porém, nós tivemos recentemente a atualização dessas orientações curriculares nacionais, e com essas alterações, em 2017 foi publicado a Base Nacional Comum Curricular, e a base, por sua vez, ela prevê, então, ela retirou a abordagem desse tema das diretrizes curriculares nacionais da educação básica como um tema para ser trabalhado. Então, a gente observa que houve um retrocesso, né? E isso, certamente, nós até podemos falar um pouquinho sobre isso, vai reverberar nas estatísticas, né, nessa questão do comportamento do jovem, talvez nas próximas décadas, né? Então, o projeto HIV Fique Sabendo, em 2018, atuou nesta frente de formação de professores, dos professores de diferentes áreas do conhecimento, justamente com essa ideia de romper aquele paradigma de que o tema deveria ser trabalhado apenas por professores de ciências. Então, no ano de 2018, nós qualificamos professores, foram mais ou menos 30 professores, né, de Novo Hamburgo, que receberam essa formação para como trabalhar com essa temática no âmbito escolar. E no ano de 2019, então, nós selecionamos alguns desses professores e fomos, então, acompanhar o trabalho deles diretamente nas escolas. Então, foi um momento em que os professores foram desafiados a colocar em prática, então, esses conhecimentos que eles desenvolveram no projeto no ano de 2018. Sendo, então, que nós tivemos um destaque em especial para os professores das escolas Vila Becker, que é uma escola estadual, e também a escola Padre Reus, que é uma escola municipal, onde, então, os alunos atuaram mais diretamente no desenvolvimento dessas ações no âmbito escolar. Nath, eu vou pegar um gancho só do que tu estava falando, até porque eu estava dando uma lida aqui no comentário, que é bem isso, né? Uma das nossas, assim, para mim até surpresa do nível que a gente ainda encontrou isso, mas uma das dinâmicas que a gente fez com esses professores foi o que a gente chamou de mitos e verdades.
E nessa ideia, a gente trouxe várias daquelas questões que nos anos 80 a gente levantou, nos anos 90, né? Como é que se transmitia? Será que se transmitia com chimarrão? Será que a gente transmitia, né? Essa ideia, assim. E a gente se deu conta do quanto isso é extremamente enraizado e que pairava certas dúvidas, por mais que alguns soubessem de que não, essa não era uma forma pela qual a gente vai transmitir o vírus do HIV, mas ainda pairava essa ideia, assim, né? Mas não é mesmo? Será que não? Né? No final das contas, assim, como é que a gente se comporta com isso? Então, acho que até um comentário aqui da Letícia, que ela diz assim, que a gente tratou como se, ao tratar de grupos, a gente trata a ideia de o outro, né? A gente acaba fazendo como se a doença fosse do outro. Aqui é a mesma coisa, assim, então a gente afastando o outro, a gente afasta da gente, né? Só que esse afastar não é um afastar do risco de se contaminar, mas essas inverdades e esses estigmas que se ficam criados. Eu nunca me esqueci de uma professora que disse que em algum momento teve um professor que comunicou que era portador do vírus, né? E isso não nas escolas que a gente estava falando, mas num outro cenário que ela participou, e que as pessoas não queriam mais o convívio com ele, né? Elas enxergavam como reprimido. Então, se isso parte com colegas, imagina em relação aos alunos, né? Essas duas escolas que a Natália fala, atingem e tem como público vários alunos de comunidades, né? Então, assim, o que a gente também enxergou que a escola podia ter? Ela podia ser esse nó, né? Esse nó de transmitir a informação, para os jovens, para suas famílias, para suas comunidades, né? Então, esse era o momento da gente começar a falar de um tema que é muito difícil, sim, né? Mas que vindo desses jovens, então, né, fazendo com que esses professores também percam um pouco isso, né, entendam e falem mais tranquilamente sobre essa epidemia, a gente possa fazer com que os jovens também tenham essa condição de levar adiante a informação. Então, eu acho que isso é legal, mas para a gente ver como, de fato, a gente acha que essas marcas iniciais já foram vencidas e elas não foram, né? Aí estão os pontos de estigma que a gente ainda tem com as pessoas, e por isso as pessoas não se mostram. Quantas pessoas a gente já trabalha, com quantos portadores do vírus eu já entrei em contato, e eles dizendo assim, não, eu não posso me expor, né? Então eu tomo a minha medicação no meu trabalho, fica lá os meus comprimidos, para que ninguém na minha volta saiba. Então, assim, a gente precisa quebrar isso, né? Não só para acolher estes indivíduos que merecem, né, totalmente o nosso acolhimento, porque todos estão, quem não se cuida está da mesma forma se colocando em risco, mas ao mesmo tempo também trabalhar, né, a ideia de que há formas tão efetivas da gente poder evitar a contaminação de verdade, né, que não seja por repulsa do outro, né, mas por entender do que a gente está falando. Isso. Olha quem está nos prestigiando, a Odi, a professora Odi da Escola Vila Becker está nos prestigiando também esta noite. Um abraço, Odi, para ti. Bom, nas andanças que nós tivemos, então, nas escolas, esses últimos 2 anos, né, acho que é importante isso que a professora Sabrina falou, porque coisas que para muitos de nós parece ser muito óbvio, né, mecanismos de transmissão do vírus, né, mas situações tão óbvias como, por exemplo, né, o HIV não é transmitido pela primeira transa. Pasmem, mas acreditem, tem muitos jovens que acreditam nisso, né, que o HIV não é transmitido na primeira transa, que aquele menino que é cheirosinho, bonitinho, que usa um tênis da moda, que tem um celular de marca, que ele não corre o risco de ter o HIV. Tem corpo então, fechado, né? Tem corpo fechado, o cara é bonito, o cara é arrumadinho. Eu não, isso aí. Esse eu posso ter uma relação sexual sem proteção nenhuma, porque é bem capaz que ele vai ter. Né? Isso. Então, a gente poderia elencar inúmeros desses mitos, né, que circula entre os jovens, né? E qual é a melhor forma que nós temos, então, de mudar o comportamento sexual deles e influenciar, então, nesses índices de HIV altíssimos que nós temos
em especial na nossa região? É com o conhecimento científico, é fazendo eles refletirem sobre isso, né? Só que a gente observa que na maioria das vezes na escola, acaba se trabalhando sobre aparelho reprodutor humano, acaba se falando rapidamente sobre as infecções sexualmente transmissíveis, mas com baixo enfoque no aspecto da prevenção, que é o que é o nosso objetivo, que é a grande função social que a abordagem deste tema tem na escola, né? Muitas vezes essa abordagem voltada à prevenção e o que a gente quer é mudar o comportamento sexual desse jovem, ele acaba ficando no currículo oculto, e muitas vezes ele acaba, devido a tantas demandas que a escola tem para trabalhar, ele acaba ficando esquecido, né? E aí, então, por isso é tão importante a gente trazer essas temáticas, né, para que a gurizada possa pensar sobre isso. Nós temos uma acadêmica do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, a Fabiana, que está nos assistindo essa noite, que foi nossa bolsista no projeto e que está desenvolvendo o trabalho de conclusão do curso dela com jovens de 2 irmãos, né, e com jovens do ensino médio noturno. E ela trouxe esses mesmos temas para eles discutirem, né? Interessante que as respostas, elas são recorrentes. As respostas dos estudantes que a gente obteve em Novo Hamburgo, em Campo Bom, em 2 Irmãos, são respostas muito recorrentes, porque elas estão ligadas a mitos e questões populares que circulam entre os jovens. Então, a melhor maneira que a gente tem justamente para influenciar no comportamento sexual deles é trazendo esses temas para serem discutidos no cotidiano escolar cada vez mais, né? Trazer essas estatísticas, né? Quantos jovens, quantos professores que estão nos assistindo hoje à noite sabiam que dos índices altíssimos que nós temos aqui na região metropolitana de Porto Alegre? Quantos? Né? Então, quer dizer, esse vírus, ele circula cada vez mais entre nós, entre os nossos jovens, porque eles estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo, e de que forma nós estamos tratando isso na escola? Exatamente, né? Eu acho que, assim, tudo que a gente tem colhido, né, de informações, vem justamente para mostrar para a gente que, assim, mais do que circular informações errôneas, elas se perpetuam. Então, assim, informações de muito tempo atrás, de onde que elas vêm, né? Elas vêm, elas continuam vindo de outras gerações que também não compreenderam muito bem do que se tratava, em que essa questão de estigma, ela ficou estabelecida, e eles vão perpetuando, e é isso que a gente vai fazendo. Então, assim, eu sei que tem muitos pais também nos ouvindo, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, o início da vida sexual das pessoas na adolescência, né? Então, assim, como todos já passamos, os jovens irão passar desse momento de descobrimento, um momento que eles têm que se empoderar em relação a isso, né? Então, assim, isso é outra questão que a gente conversa muito com eles, assim, a tomarem consciência do seu corpo e dos outros, né? Então, de novo, assim, da gente entender o quanto a gente tem que cuidar de nós mesmos, e nos cuidando, a gente acaba cuidando do outro, que isso é outra questão, assim, que a gente vê que para muitos pais também é difícil essa fala, né? Porque mexe com muitas questões pessoais da sua história, enfim, mas que é fundamental, assim, que a gente pelo menos esteja aberto a discutir com eles, né? Para que essas coisas não se perpetuem mais. Porque isso que a Natália comentou, os níveis, né, ainda de vírus circulante, de pessoas contaminadas, é muito alto, gente. Então, assim, e quanto menos essa gurizada tem noção disso, pior fica. E por uma conduta internacional de querer tratar também essa epidemia, que também tem uma culpa por aí, né, daquilo que eu vinha falando no início, é tão difícil da gente trabalhar do ponto de vista da prevenção comportamental, então a gente trabalha da prevenção medicamentosa. Então é assim que a gente vai resolver a epidemia. E não resolveu. E não vai resolver. E o 90-90 nunca vai chegar se a gente continuar assim. E se a gente também não entender aonde que o bicho pega com a nossa população, né? Assim como aqui no Rio Grande do Sul, certamente a gente tem questões específicas, no Norte, no Nordeste existem outras, e a gente tem que entender que dinâmica é essa, né? O que está se passando aqui? Então, ouvir essas comunidades também, ouvir esses jovens, e eu acho que
Um dos mais bonitos resultados desse projeto de extensão foi no final do ano passado, quando a gente viu os alunos, né, que fizeram parte, alunos desses professores que, né, que tiveram conosco nessas oficinas, que aceitaram esse desafio de levar adiante, não só professores das biológicas, né, mas professores que trataram como um todo, porque eu acho que esse é um tema que dá para a gente tratar sobre tudo, né, a gente pode falar de geografia, de história do vírus, em que contexto aconteceu, a gente pode falar de geografia na questão das áreas de disseminação, a gente pode usar textos ótimos para português, a gente pode trabalhar os números na matemática, enfim, né, é um tema que cabe em qualquer lugar, né, mas foi o que eles nos trouxeram, né, a maneira como eles se sentiram à vontade para se colocar, aquilo me deixou, assim, bom, né, mega entusiasmado, né, de perceber, assim, que, nossa, eu acho que a gente plantou uma semente legal ali, né, eu acho que dali vai gerar questões bem significativas, então, acho que essa ideia, assim, né, que a gente consiga, nesse caso dessa epidemia, ir mostrando que falar sobre as epidemias, e aí trazendo de novo para a história do Covid, tentando levar a melhor informação, a mais fidedigna, né, por mais que hoje a gente viva, no caso do Covid, muita informação nova, a cada dia uma avalanche de novas informações para confirmar, não confirmar, desconfirmar algumas coisas, né? E a gente precisa de tempo também para poder ter segurança em algumas delas, mas é a gente poder entender que é falando sobre, é se informando, que a gente vai proteger muito mais uns aos outros, né? E não é escondendo números, não é escondendo informações, não é querendo fazer de conta que o mundo de Alice está ali, porque não é isso que vai resolver, né? E, infelizmente, eu chamo a atenção disso porque, para mim, isso me bate muito forte, assim, essa questão da desigualdade, desde que eu comecei a me aprofundar nos estudos com HIV, ela bate muito forte, e não está sendo nada diferente agora. Então, essa é a mesma coisa, né? Esse é o público que vai sofrer ainda mais, né? Aquele que menos acesso tem e que mais, no final das contas, também está escondido, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, para todos os jovens, né? Essa fase da vida aí que a gente está pegando essa gurizada nas escolas é uma fase muito especial, assim, e começar a vida sexual mais tranquilo, dono um pouco mais de si, assim, tendo mais condições de se colocar, eu não tenho dúvida que vão se tornar adultos muito mais firmes, né, e mais posicionados e mais capazes de discutir as coisas, que é isso que a gente está querendo também que aconteça, né, são essas as sementes que a gente quer que cresçam nessa gurizada. E o melhor caminho para que a gente possa atingir esse propósito, né, professora Sabrina, que é a mudança do comportamento sexual desses jovens, é através do conhecimento, mas é abordar essa temática de forma que os jovens se apropriem deste saber, que eles tornem seus esses conhecimentos, para que isso, então, repercuta, né, na mudança comportamental dele, né? E para os pais que estão nos assistindo esta noite, é muito importante a gente frisar, né, que a abordagem da orientação sexual que é realizada na escola, ela não substitui em hipótese alguma e muito menos concorre com a função da família. Por outro lado, ela complementa. Por isso que é tão importante que os pais também tragam essas temáticas cada vez mais para o dia a dia da família, né? Para que tomem consciência desses dados, dessas estatísticas que nós temos, especialmente aqui na região metropolitana, e que eles tragam essas temáticas para dentro do dia a dia da família também, para instruir os seus filhos em relação à questão do comportamento sexual, né? Perfeito. Natália, só uma perguntinha. Tu que tem acompanhado esse tema nas escolas já de algum tempo, tu tem notado que a dificuldade para trabalhar isso dentro das escolas tem sido muito por a questão de, como tu falou num determinado momento, que essa temática tem sido tirada vamos dizer assim, do escopo de trabalho que deveria ser feito, ou mais porque as famílias muitas vezes têm um preconceito a respeito de comentar com isso, porque eles também muitas vezes não querem conversar em casa sobre o assunto, né? Às vezes eles não querem que chegue as perguntas para eles, porque eles não querem falar sobre aquilo. Mas é pior isso, é pior do que ele aprender na rua
sobre determinadas informações do que ter alguém na escola ou o próprio pai e a mãe para instruir a respeito disso. Na verdade, Rodrigo, eu acho que isso é uma soma de vários fatores, né? Eu acho que, em primeiro lugar, nós observamos que os professores de ciências e biologia muitas vezes não se sentem preparados para trabalhar com este tema também, né? O que é fruto de uma formação inicial, né, desse professor bastante fragilizada nesse sentido, né? Então, os professores, eles não se sentem à vontade para abordar este tema com a relevância que ele precisa no cotidiano escolar. Consequentemente, muitas vezes isso acaba passando rápido na escola, vamos dizer assim, né? O professor acaba não se aprofundando neste tema tanto quanto poderia, né? E acaba passando rápido por este tema. Mas, por outro lado, a gente observa alguns professores com vontade de trabalhar este tema, com desejo, preocupados e comprometidos realmente com a importância dessa temática, e que em algumas comunidades eles acabam sendo freados por pais que acham, então, que essa não é a função da escola fazer essa abordagem. E isso acaba, muitas vezes, desmotivando os professores que têm esse gás, que têm essa vontade de trabalhar este tema, vindo ao encontro, que é o propósito das orientações curriculares, ou que foi, pelo menos, o propósito das orientações curriculares nacionais. Então, é uma soma de vários fatores, né, que a gente observa bastante presente, então, no âmbito escolar. E que repercute nisso, né? Claro, com certeza. Ainda mais que a gente agora está, como falei no início, foi comentado a questão do aumento nos índices entre jovens, né? Cada vez mais aumenta ali na faixa etária ali, adolescentes em si, que acabam, por às vezes, não ter a informação correta, né? E outra coisa, as coisas só acontecem no gramado do vizinho, nunca acontece comigo, né? Vai acontecer, comigo não vai acontecer, vai ser muito sincero, na primeira relação não vai dar nada. Então, não tem questão de problema com isso. A primeira vez, não vai dar nada. Capaz, não tem problema. O pessoal não quer usar, às vezes, preservativo, que tem aos montes por aí, né? Vai em qualquer posto de saúde, você consegue preservativo, algum serviço de atendimento, consegue preservativo, mas o povo, às vezes, não quer se utilizar. Mas só para fechar essa questão do... desculpa, da coisa do preservativo, que eu acho que é uma coisa bem importante, né? Assim, hoje, 95% da transmissão, ela se dá por essa via, né, gente? Especialmente no nosso país, assim. Então, significa que a gente poderia ter um enorme número de pessoas que não fossem infectadas, né? Justamente pelo uso. E aí, por que a gente não usa? Qual é o problema? Será que não existem essas mesmas questões que a gente está falando, assim, esses estigmas, não, uma menina com camisinha na bolsa, isso é um problema, né? Ou menino vai usar camisinha, não, me disseram que não dá para usar, porque se eu usar, a coisa não vai dar certo, né? Então, assim, existe uma série de questões também voltadas ao próprio uso do preservativo, que a gente sabe que efetivamente é uma super proteção, barata, de fácil acesso, isso que o Rodrigo disse, tá em todo lugar, e que a gente tem muita dificuldade de levar adiante. Então, de novo, né, a complexidade humana, ela não é pequena, né, mas a gente tem que ir costurando e conhecendo mais também a nossa sociedade para ver de que jeito a gente pode fazer alguma coisa. E só fazendo um gancho com a complexidade do tema, professora Sabrina, devido a essa complexidade, é tão importante que esse tema ele seja trabalhado de várias frentes na escola, né? Como a professora Sabrina muito bem salientou antes, né? Então, ele não é para ser trabalhado uma vez por ano, lá no 8º ano, quando vai se falar de sistema reprodutor humano. Ele é um tema, então, que o professor de matemática pode muito bem explorar esses gráficos, essas estatísticas que o professor Rodrigo trouxe no início da nossa live, pode trabalhar com os alunos como for trabalhar com gráficos, por exemplo, né? Os professores de histórias podem fazer todo um apanhado desse aspecto histórico justamente para desconstruir essa ideia preconceituosa que tem dos grupos de risco, né, mais vulneráveis a respeito dessa questão. O professor de geografia, ele pode trabalhar toda a distribuição geográfica desse vírus e até
convidar os estudantes a refletirem por que será que a região metropolitana de Porto Alegre tem tantos casos de HIV, o que tem por trás disso, né? Por que aqui o vírus, ele tá, né, tem índices tão altos. E os professores de língua portuguesa, por exemplo, podem trabalhar com reportagens, com artigos que estão disponíveis de fácil acesso na mídia. Então, esse tema ele tem que ser trabalhado de várias frentes no dia a dia da escola, né, para que os jovens possam cada vez mais, né, transitar dentro dessa temática e refletir de fato, né, sobre a importância dessa mudança de comportamento na prática sexual deles, né, quando eles começarem a vida sexual. Sim. Tem tantas coisas pra gente falar. Daria para falar umas 2 horas. A gente até já passou um pouquinho do tempo, mas mesmo assim eu queria perguntar uma coisa para a Sabrina, porque muitas pessoas não sabem. Qual que é a importância das pessoas, da pessoa ser quem é HIV positivo, ser indetectável no resultado? Qual que é a importância disso, dele fazer um tratamento adequado para ele chegar nesse tal de indetectável? E uma segunda, já para emendar, é a questão que muitos perguntam o que é a tal da PrEP, o que é a profilaxia anterior. Funciona? É 100%? Não é? Tem riscos? Essas 2 questões. Tá bem. Então, assim, tentando ser rapidinha, né? Também sou prolixa. Bom, gente, então, assim, em relação à questão de ser indetectável, bom, ela tem duas razões fundamentais, né? A primeira delas, né, que eu gosto de pensar que é sempre para o próprio indivíduo, no momento em que o indivíduo se torna indetectável, significa que o vírus não está conseguindo se multiplicar no organismo da pessoa e, consequentemente, com isso, ele vai ter uma chance muito grande de manter o nível da sua imunidade melhor e não adoecer, né? E segundo, que ao fazer isso, as taxas de transmissão vão ser reduzidas fortemente, porque o indivíduo não vai mais produzir o vírus ao nível de conseguir fazer essa transmissão, né? Então, tem 2 pontos fundamentais aí, manter indetectável. E fora o indivíduo que inicia a terapia, começa e para, a gente tem vários problemas depois da resistência, que é um outro capítulo, né, mas que a gente tem aí um vírus que ele não é fácil, né, esse vírusinho, ele é danadinho. Então, ou seja, quem parar, se alguém resolver interromper o tratamento e depois retornar, pode ser que aquele tratamento não seja mais efetivo e ele vai ter que modificar. Pode ser que naquele momento ele não tinha mais efeitos colaterais, que talvez o organismo dele se adaptou, mas ele por algum motivo parou, e quando voltar tiver que mudar, talvez os efeitos agora apareçam de novo, porque é outro. Será isso? Particularmente a questão da resistência, né, Rodrigo? Porque, assim, a chance de aí a gente ter alguns vírus mutantes que a gente chama, né, que agora são capazes de não mais serem mortos por esse esquema terapêutico que o indivíduo usava, é muito mais possível. Então, um novo esquema terapêutico baseado em fármacos novos tem que ser oferecido para esse indivíduo. E por mais que a gente até tenha uma certa gama de possíveis tratamentos, isso não é infindável, né? Então, isso também é uma questão importante. Existe toda uma questão também dos efeitos adversos, de longo prazo, enfim, não vamos esquecer que é uma medicação para a vida inteira. Então, a TARV, como a gente chama essa terapia, ela veio para poder fazer essa doença deixar de ser aguda para se tornar crônica, né? E realmente melhorar absurdamente a qualidade de vida das pessoas, mas ela traz consigo as consequências do uso de uma terapia para a vida, né? Por enquanto, a gente não tem nenhuma perspectiva de não uso mais, né? O indivíduo que começa em algum momento vai parar, tá? A PrEP, só retomando aquilo que tu tinhas perguntado, é uma proposta, né, de uma ação preventiva para aqueles casos em que o indivíduo se sente em risco, né? É o caso, por exemplo, de alguém que acha que teve uma relação sexual desprotegida e que imagina que aquele parceiro pode ser um portador do vírus, então ele pode buscar o atendimento nos postos, dizendo que teve uma relação sexual de risco e usar por um período curto, né, mas usar por um período essa profilaxia, porque assim que o indivíduo se infecta com vírus, se ele usar a medicação, o medicamento, assim como uma pessoa, por exemplo, um profissional da saúde que se contaminou também com né, com sangue de alguém que pode também estar contaminado, ele consegue evitar que o vírus efetivamente consiga se replicar e, de fato, a infecção se estabeleça, né?
O que a gente também tem que é bem importante, né, a gente também conseguir fazer, no caso da PrEP, a gente trabalha alguns grupos mais vulneráveis, né, que se expõem com maior risco, então se pensa na terapia, na PrEP também para esses grupos. Por exemplo, os profissionais do sexo, né, que muitas vezes elas não têm controle, enfim, né, da situação, assim, então também trabalhar um pouco nesses grupos essa questão. Então a PrEP veio com essa ideia. Que assim, né, a gente também tem que ter muito cuidado, porque não é pílula do dia seguinte, né, então assim, que ela acabou sendo também correlacionada com isso, ela deve ter uma situação, no caso daqueles indivíduos que se expuseram, excepcional, a ideia não é ficar, toda vez que eu acho que eu, né, vou lá e uso, e peço para usar um medicamento, não é assim, né? Até porque a gente está falando aí dessas questões de resistência, todo antiviral ele não é fácil de ser administrado também, né? Tem as suas dificuldades de uso mesmo, então não é uma coisa, tem que ser pensada, né? Sim, sim. Até a Ikeda aqui falou para tu falar sobre a prevenção combinada. Eu estava dando uma olhada agora para ver. Eu acho que essa ideia da gente trabalhar de forma conjunta, né? A ideia da prevenção aqui, que eu acho que é bem significativo, assim. Acho que a gente também tem que pensar nessa ideia, né? Porque não se trabalha de forma dissociada, assim. Então, acho que é fundamental, né? Então, tem que trazer à tona essas ideias todas de terapia. Sim. Então, pessoas, agradeço a presença de vocês. Queria saber se vocês querem ainda fazer uma palavrinha final. Vocês querem falar alguma coisa ao final aqui, porque nós vamos indo para o final da live. Foi muito obrigado mesmo para a gente poder ter compartilhado um pouquinho do projeto, um pouquinho sobre a respeito dessa temática como um todo, que muitas vezes levanta várias polêmicas em relação a ela. Eu acho que vocês conseguiram trazer o assunto de forma brilhante. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite hoje à noite. Nós que agradecemos pela oportunidade. Tomara que a gente tenha outras oportunidades também, porque tem tantas coisas para a gente falar. Sim. A gente poderia falar um pouquinho sobre alguns princípios norteadores para uma prática pedagógica dos professores que nos assistem, né? Para como trabalhar de modo mais eficaz com este tema, mas quem sabe fica para uma próxima oportunidade. E agradecer, então, pela honra de poder estar ao lado de vocês, que são dois queridos, no qual eu admiro muito e sempre aprendo muito com vocês. E eu tenho como deixar o nosso e-mail, professor Rodrigo, disponível para quem está nos assistindo, que se tem algum professor, né, alguém ligado à área da educação ou acadêmico que queira trocar algumas ideias conosco, também pode fazer contato e a gente pode falar mais sobre este tema, né? Uhum. Vou tentar colocar aqui o e-mail. Vou tentar colocar. Já coloco. Então tá. Bom, gente, eu agradeço enormemente o convite, Rodrigo. Eu acho que eu sempre que posso, que tenho a oportunidade, assim, de falar um pouco sobre a questão do HIV, fico muito feliz, porque eu acho que, de novo, né, falando sobre, né, a ideia essa mesmo, né, HIV fique sabendo, né, saiba do que a gente está conversando, né, então acho que isso é muito, muito bacana, eu fico muito feliz da gente ter tido esse espaço de falar, trazer um pouco, né, nesse cenário atual que a gente vive de uma pandemia também, um pouco essas associações, assim, para a gente também aprender um pouco, né, com o que a gente viveu nessa, né, que a gente vive nessa pandemia do HIV, para que a gente, de repente, possa fazer coisas diferentes, né, claro que a gente está vivendo uma coisa meio, enfim, né, muito turbulenta, muito diferente, assim, mas de qualquer maneira que a gente consiga aprender um pouco com isso. Obrigada a vocês também, né? A gente faz um bom trio. Acho que a gente tem conseguido levar adiante, né, essa proposta. Então, acho que esse era um espaço também para a gente apresentar um pouco desse nosso projeto de extensão.
que é feito com muito carinho, né, e que a gente entende que esse é o papel da universidade, né, a universidade tem que estar calcada na ciência, mas sempre que conseguir combinar isso, né, com as atividades de extensão, com a possibilidade de levar o conhecimento científico à frente, e ao mesmo tempo entender a sua comunidade para conseguir gerar novos processos, né, e contribuir de uma forma de se retroalimentar, é fundamental. Então, obrigado pelo espaço, por dar vez e voz, né, a esse assunto que me é muito caro. Então, obrigada, gente, obrigada pela parceria dessa noite, obrigada a todos que assistiram aí, aos queridos que já trabalham com isso, aos alunos, professores, enfim, amigos que eu fui vendo passar aqui, né, então, falei obrigada por dispensarem esse tempo aí ouvindo a gente e levem à frente, divulguem. HIV, falem, fiquem sabendo. Exatamente. Se tornem multiplicadores. Exato. Então, obrigado, Natália. Obrigado, Sabrina. Obrigado a todos que participaram de mais uma live, mais uma semana, toda segunda. Graças a Deus, graças a vocês, temos tido um número bem grande de pessoas aqui que durante a semana, depois quem não consegue assistir no horário, assiste durante a semana. Então, obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Lembrando que até quinta-feira tem inscrições para os mestrados e doutorados até às 22 horas, tá? Inscrições no sistema até 22 horas. Possibilidade de bolsas. Dá uma olhadinha lá, fevale.br/estricto. Dá uma olhadinha lá, gente, tá? Então, um grande abraço nosso aqui, um beijo no coração de todos. Fiquem bem. Se precisarem, entrem em contato conosco, tá? Aqui fica @Rodrigo Stagmaier, porque se alguém quiser me adicionar no Face, no Instagram, no YouTube, sinta-se à vontade, tá? Não tem problema, pode me adicionar lá, tá? Então, fiquem bem, gente. Um grande abraço, boa semana a todos, uma boa noite e até a semana que vem, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.